recebeu um incentivo de ICMS, como crédito presumido, redução de base de cálculo ou isenção, e excluiu esses valores do IRPJ e da CSLL sem formalizar a reserva de lucros, sem notas explicativas e sem evidenciar o investimento? Essa é uma situação comum no dia a dia das empresas, mas que carrega um risco fiscal relevante. A Receita Federal cruza SF, SCD, documentos estaduais publicados com base no Convênio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 190, de 2017, e atos concessórios, e pode autuar tratando o incentivo como subvenção para custeio, cobrando IRPJ e CSLL dos últimos 5 anos, com juros e multa. Além do impacto tributário, surgem efeitos colaterais contábeis e societários, distribuição de lucros acima do lucro líquido ajustado, baixa de investimentos sem lastro, inconsistências no livro de apuração do lucro real, o ELALUR, e ausência de política contábil para subvenções. Vamos ao fundamento jurídico para organizar a estratégia. O artigo 30 da Lei 12.973, de 2014, autoriza excluir do lucro real e da base da CSLL as subvenções para investimento, desde que observadas 3 condições: destinação do recurso à implantação ou à expansão do empreendimento, registro em reserva de lucros específica e vedação de distribuição dessa reserva. A Lei Complementar 160, de 2017, ao incluir os parágrafos 4º e 5º no artigo 30 dessa mesma lei, reconheceu que benefícios fiscais e financeiro-fiscais de ICMS são, para fins federais, subvenções para investimento, condicionando a fruição à contabilização em reserva de lucros e a não distribuição aos sócios. Ou seja, a lei equipara os incentivos de ICMS à subvenção para investimento, mas preserva a disciplina societária e contábil. Do lado estadual, o Convênio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 190, de 2017, exigiu publicidade e convalidação dos benefícios, tornando essenciais como prova o ato concessório, as publicações estaduais e as listagens no Conselho Nacional de Política Fazendária. Na contabilidade, o pronunciamento técnico CPC 07 revisado estabelece critérios de reconhecimento e evidenciação de subvenções governamentais, segregar as receitas de subvenção, vincular aos projetos ou aos ativos beneficiados, e detalhar em notas explicativas a natureza do incentivo e seus efeitos nas demonstrações. Na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo 1182, firmou que os benefícios de ICMS não compõem a base do IRPJ e da CSLL quando observadas as exigências da Lei Complementar 160 do artigo 30 da Lei 12.973, com destaque para a reserva de lucros específica e a vedação de distribuição, afastando a imposição de requisitos não previstos em lei. Em matéria de prazos e deveres instrumentais, o Código Tributário Nacional, nos artigos 173 e 174, estabelece decadência e prescrição quinquenais e, no artigo 195, impõe o dever de exibição de livros e documentos, inclusive SCD, SF e ALALUR. A tese central é objetiva. O benefício é legítimo e a exclusão é defensável quando as condições legais, contábeis e societárias estão amarradas por documentação robusta, reserva de lucros específica e coerência entre balanço, SCD, SF e ALALUR. O que isso significa na prática? Primeiro, documentação. Tenha um dossiê completo com ato concessório do benefício, publicações estaduais e do Conselho Nacional de Política Fazendária nos termos do Convênio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 190. Termo de adesão e relatórios de cumprimento de metas. Notas fiscais e contratos de investimentos, laudos ou relatórios de engenharia. Controles do imobilizado e do controle de crédito de ICMS do ativo permanente. Atas societárias aprovando a reserva de lucros específica. Demonstrações financeiras e notas explicativas. E os papéis de trabalho da exclusão no ELALUR, partes A e B, espelhados na SF. Segundo, contabilização. Reconheça a subvenção conforme o pronunciamento técnico CPC 07 revisado, segregando a receita das subvenções das receitas operacionais comuns, evidenciando a relação com os investimentos ou projetos, e registrando, na destinação do resultado, a reserva de lucros específica, com documentação que comprove a não distribuição. Terceiro, governança e compliance. Adote política contábil para subvenções. Mantenha uma matriz de riscos para incentivos fiscais. Constitua um comitê interno para acompanhar concessão e contrapartidas. Cumpra um calendário de obrigações, SCD, SF e relatórios estaduais. Reconcilie periodicamente contabilidade fiscal. E realize revisão jurídica anual dos requisitos do artigo 30 da Lei Complementar 160 à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
No IRPJ e na CSLL, operacionalize a exclusão pelo ELALUR com o devido controle em parte B. Concilie com a SF. E assegure coerência com o balanço e com a reserva de lucros, mantendo o lastro documental por, no mínimo, 5 anos. E se a empresa descumpriu requisitos? Existem caminhos de correção a avaliar caso a caso. Retificação contábil e fiscal com ajustes nas notas explicativas. Constituição extemporânea da reserva de lucros específica quando juridicamente viável e economicamente demonstrada a natureza de investimento. A análise da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional para reduzir ou afastar multas quando houver tributo a recolher. E, se houver autuação, defesa administrativa fundamentada na Lei Complementar 160, no artigo 30 da Lei 12.973 e no tema repetitivo 1182 do Superior Tribunal de Justiça, demonstrando a adequação formal e material do incentivo. Em fiscalizações, atenção a pontos recorrentes, tentativa de reclassificação do benefício como custeio. Questionamentos sobre distribuição de lucros que absorva a reserva. Divergências entre incentivos usufruídos e investimentos efetivados. A ausência de notas explicativas detalhadas. Inconsistências entre SD, SF e relatórios estaduais. Proatividade na organização do dossiê e consistência entre contábil e fiscal reduzem significativamente o risco de autuação ou aumentam a força da defesa. Em síntese, 3 pilares sustentam a segurança jurídica: documentação, contabilização com reserva de lucros específica e governança para comprovar a destinação do incentivo ao empreendimento. Ações imediatas recomendadas: montar o dossiê do incentivo. Revisar SD, SF e ELALUR. Aprovar formalmente a reserva de lucros. Alinhar contabilidade, fiscal e jurídico. E preparar notas explicativas claras e consistentes. Recomendação final: conduza sua política interna pela leitura combinada do artigo 30 da Lei 12.973, da Lei Complementar 160, do Convênio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 190 e do tema repetitivo 1182 do Superior Tribunal de Justiça, e trate a formalização contábil e societária como parte indissociável do próprio benefício. Resumo estratégico: para manter a exclusão de incentivos de ICMS do IRPJ e da CSLL, garanta a reserva de lucros específica, notas explicativas consistentes e dossiê probatório completo, conciliando SD, SF e ELALUR. Aviso legal essencial: este conteúdo é informativo, não substitui uma consulta jurídica individualizada, e cada caso exige análise técnica de documentos, operações e riscos. Chamada para o debate: deixe nos comentários suas dúvidas gerais sobre subvenções para investimento em ICMS ou sugestões de temas para próximos vídeos. Vamos ampliar esse debate de forma educativa. Eu sou o Dr. Lucas Lisboa Rodrigues, do LLR Advocacia. Na descrição do vídeo você encontra informações de contato do escritório. Até a próxima!